E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos aqui responder uma questão sobre teoria dos conjuntos, tá? Uma questão aí da PUC do Rio de Janeiro 2008. Então, vamos fazer a leitura aqui da questão. Um trem viajava com 242 passageiros, dos quais, desses 242, 96 eram brasileiros, 64 eram homens, 47 eram fumantes, 51 eram homens brasileiros, 25 eram homens fumantes, 36 eram brasileiros fumantes, 20 eram homens brasileiros fumantes, certo? Então, com esses dados, a questão está pedindo para a gente calcular o número de mulheres brasileiras não fumantes, o número de homens fumantes não brasileiros e o número de mulheres não brasileiras e não fumantes. Ok? Observe que o que ele pede aqui na questão na letra A, B e C não foi dado aqui nos dados da questão. Tá? Então vamos aqui para a resolução. Veja só. Primeiro, a gente vai, antes de começar a resolver, nomear aqui como brasileiros, vamos simplificar para B, para a gente poder representar na resolução. Vamos chamar aqui homens H, fumantes F, homens brasileiros é HB, de homens brasileiros, homens fumantes HF, tá? Brasileiros fumantes, no caso BF, e homens brasileiros fumantes HBF, as iniciais aí, tá? Para facilitar aí a nossa vida aí nos cálculos. Então vamos para a resolução. Veja, letra A, nós queremos saber o número de mulheres brasileiras não fumantes. Então, vamos aqui, ó. Nós queremos saber o número, é um conjunto, tá? Nós vamos trabalhar com conjuntos. Então, o número de mulheres brasileiras não fumantes, MBNF, tá? Para simplificar. É um conjunto, esse conjunto MBNF é um conjunto e nós vamos calcular o número de elementos que está presente dentro desse conjunto, ok? Como é que a gente vai calcular isso, pessoal? Olha, vamos abrir aqui um colchete e a gente vai pegar o número de brasileiros, tá? Vai subtrair o número de homens brasileiros. Então veja, por que a gente está fazendo isso daqui? Porque primeiro, antes de calcular o número de mulheres brasileiras não fumantes, primeiro nós vamos calcular o número de mulheres brasileiras. Porque aqui na questão não nos foi dado, tá? Então como é que eu calculo o número de mulheres brasileiras? Basta eu pegar o número de brasileiros que foi dado, o número de brasileiros, e subtrair o número de homens brasileiros, tá? Aí eu vou ter o número de mulheres brasileiras. Só que nós queremos o número de mulheres brasileiras não fumantes. Então, a gente precisa ainda pegar desse número de mulheres brasileiras e retirar aquelas que fumam, ok? Como é que a gente vai fazer para retirar? Então, nós vamos pegar aqui o número de brasileiros fumantes que foi dado na questão, tá aqui, ó, os brasileiros fumantes, e vamos tirar deste número, vamos tirar o número de homens brasileiros fumantes. Então, quando eu pego o número de brasileiros fumantes e retiro o número de homens brasileiros fumantes, eu vou obter aqui o número de mulheres brasileiras fumantes. Tá certo? Então, quando eu retirei isso daqui, eu vou encontrar o número de mulheres brasileiras não fumantes. Peguei o número de brasileiros fumantes, retirei o número desses brasileiros fumantes, eu retirei os homens fumantes. Vai ficar o quê? As mulheres fumantes. Beleza? Então são dois passos, ó. Esse daqui calcula o número de mulheres e este daqui calcula o número de mulheres brasileiras fumantes. Quando eu subtraio, eu obtenho justamente o que ele quer aqui na questão A. Deu para compreender? Então, como é que vai ficar essa conta? É só a gente substituir os valores. Número de brasileiros, 96, menos número de homens brasileiros, HB, 51, menos, né? Aí a gente vai colocar aqui o número de brasileiros fumantes,
tá certo? Aqui faltou até um parêntese, mas dá para entender. Número de brasileiros fumantes, que no caso aqui é 36, menos o número de homens brasileiros fumantes, que eram 20, né? Fechou o parênteses, beleza. Então vai ficar o quê? 96 menos 51 vai dar 45. 45 menos 36 menos 20, 16, né? Então 45 menos 16, que vai dar um total aí de 29, né? 29 mulheres brasileiras não fumantes. Ok? Então é só a gente observar o que foi dado na questão, né? Que a gente chega aí no que a letra A estava pedindo. Muito bem. Essa é uma forma de fazer, mas eu vou apresentar para vocês uma outra forma de fazer, né? Que na verdade é bem equivalente, mas você poderia também fazer assim, sem representar na forma de conjuntos, simplesmente por raciocínio lógico também, né? Poderia ser assim, ó. A gente vai colocar aqui brasileiros, tá? Número de brasileiros. E aqui nós vamos colocar fumantes, não é? Opa, homens e mulheres. Então, brasileiros, homens e mulheres. E temos aqui os homens fumantes e homens não fumantes. E nas mulheres também, temos mulheres fumantes e temos mulheres não fumantes. Beleza. O que nós estamos querendo saber? Ainda nessa mesma letra A, tá? Estou apresentando uma nova forma de fazer. Estamos querendo saber os brasileiros, mulheres brasileiras, né? Não fumantes. Então a gente pode chegar nessa conta aqui também por este raciocínio lógico. Olha só como é fácil. Nós temos o número de brasileiros é quanto? Nós temos 96 brasileiros. E foi dito a quantidade de homens. Aqui, ó, 51 eram homens. Então eu coloquei aqui, ó, 51 eram homens. Logo, por dedução, né? Aqui no caso a gente está tratando que só existe esse gênero, homem e mulher, né? No caso, hoje já tem outras discussões aí, mas não vamos entrar nisso. Então nós temos 51 homens e, por dedução, nós vamos ter 96 menos 51, 45, o restante são mulheres. Então isso aqui foi por dedução lógica, tá? Bom, desses homens temos fumantes e não fumantes. Os fumantes, 20 eram homens brasileiros fumantes. Ótimo. Mas se nós temos 51, então quantos homens eram não fumantes? Apesar de não estar aparecendo aqui, nós temos como calcular. Então nós temos 31 não fumantes, porque tem que somar 51, então 20 era fumante e 31 não fumantes. E as mulheres, nós temos 45 mulheres brasileiras. Logo, fumantes, nós tínhamos o quê? 16 fumantes, tá? E não fumantes, nós temos 29. Pessoal, por que nós temos... Deixa eu voltar aqui, tá? Opa! Aí, melhorou. Por que nós temos 29? Então, voltando. Por que nós temos 16 fumantes aqui, pessoal? Aqui nas mulheres. Deixa eu voltar uma etapa. Nós temos 16 fumantes porque você consegue perceber, tá? Aqui, que, olha, nós tínhamos um total de 36 brasileiros fumantes. Aqui já está falando, 36 brasileiros fumantes. Mas nós já vimos que desses brasileiros fumantes, nós já vimos que um total de 20 eram homens. Então, se são 20 homens brasileiros fumantes, para chegar em 36 brasileiros fumantes, está faltando o quê? 16. Ok? De novo, vou repetir, tá? Porque o vídeo pausou um pouco. Se nós temos 36 brasileiros fumantes, então nós já verificamos que são 20 desses 36 são homens. Logo, a quantidade de mulheres brasileiras fumantes vai ser 16. 16 com 20 vai dar os 36. E, por consequência, pessoal, como nós temos 45 mulheres, 16 são fumantes. Logo, quantas vão ser não fumantes? 29. Pronto.
Então, nós chegamos aqui no mesmo resultado, né, que fazendo aqui por este método, ok? É fizemos aí por um raciocínio lógico. Bom, continuando, então nós temos aqui a letra B. A letra B está perguntando o número de homens fumantes não brasileiros. Então vamos lá, olha. Como nós só temos homens brasileiros e não brasileiros, não existe outra situação. Ele quer saber o número de homens fumantes não brasileiros, certo? Mas só existem homens brasileiros e não brasileiros. Beleza? Beleza. Então, o que é que nós podemos ver? Que o número de homens fumantes não brasileiros, que é como nós estamos descrevendo isso daqui, homens fumantes não brasileiros, tá? Vai ser o que, pessoal? Vai ser o número de homens fumantes, que já foi dado na questão aqui, ó, 25 eram homens fumantes, menos o número de homens brasileiros fumantes. Beleza? Só isso, ó. De novo, ó, o número de homens fumantes não brasileiros é o número de homens fumantes total menos o número de homens brasileiros fumantes. Aí a gente vai ter o número de homens não brasileiros fumantes, ok? Então é só a gente substituir aí, ó. Vai dar o quê? Número de homens fumantes, 25. Menos número de homens brasileiros fumantes, 20. Então o resultado aí é 5. Para continuar, na letra C, nós temos o quê? Está pedindo aí na letra C o número de mulheres não brasileiras não fumantes. Olha só. Então vamos aqui. Nós vamos fazer um esqueminha parecido com este aqui, tá? Vamos fazer por raciocínio lógico. Olha aí, ó. O número de mulheres não brasileiras nós estamos, para simplificar, chamando de estrangeiro. Quem não é brasileiro é estrangeiro, né? Então ele quer saber o número de estrangeiros. Aí nós temos estrangeiros homens e tem estrangeiros mulheres. Os homens estrangeiros têm os fumantes e tem os não fumantes. E as mulheres também. Tem fumantes e tem as não fumantes. Ótimo? Então nós vamos aqui, ó. Vamos selecionar o que a gente está querendo calcular. São os estrangeiros, não brasileiros, não fumantes, né? Mas é não brasileiras, então são as mulheres não fumantes. É isso aqui que a gente quer chegar a saber qual é esse número. Então vamos lá, com esta mesma lógica desta parte aqui, vamos fazer esta daqui. Bom, quantos estrangeiros nós temos, pessoal? Olha só, são 242. Por que, professor, que são 242? Porque nós temos aqui estrangeiros, são 242 menos, vai ser menos, o quê? São 242 estrangeiros? Não, perdão. São 242 passageiros, né? Olha aqui, ó. Mas como a gente quer só os estrangeiros, é só retirar os que são brasileiros. Então vai ser 242 menos 96. Então vamos lá, 242 menos 96. Nós vamos ter um total de 146 estrangeiros, ok? Quantos desses estrangeiros são homens? Olha, é só a gente ver. Nós vamos pegar 64 menos 51. Por quê? Veja. Porque 64, ele está dizendo aqui, de todos esses passageiros, 64 eram homens. Mas ele diz que 51 eram homens brasileiros. Então, se eu fizer 64 menos 51, nós vamos ter a quantidade de homens estrangeiros. Então, 64 menos 51 dá um total de 13 homens estrangeiros. Por dedução lógica, se são 146 estrangeiros, 146 menos 13 vai dar aí o total de mulheres estrangeiras. Somando 133 com 13, nós temos 146. Bacana? E aí, vamos ver aqui os fumantes, pessoal. Como é que vai ser a conta? Vai ser 25, tá? Menos 20,
que vai dar um total de 5 fumantes, pessoal. Por quê que são 5 fumantes, fumantes estrangeiros, homens, né? Essa conta a gente já viu aqui, não já? Olha aqui, ó. Homens fumantes não brasileiros, foi na letra B. A gente já viu que é 25 menos 20, então dá 5. Tranquilo? E os não fumantes? É só a gente pegar a quantidade de homens, 13, e subtrair daqueles que são fumantes, nós vamos ter os não fumantes. Então vai ser 13 menos 5, vai dar 8 não fumantes. Nas mulheres, nós temos o quê? Quantidade de mulheres estrangeiras fumantes. Vamos ver como é que faz para calcular isso daí, ó. Vai ser 47, né? Menos, vamos abrir aqui um parênteses, a gente vai botar 20 mais 16 mais 5, pessoal. Olha só, aí preste atenção nessa conta aqui, como é que a gente vai chegar nessa conta. O que é este 47? Olha só, 47 é o número de fumantes total, tá certo? Muito bem. Aí dessa quantidade total de fumantes, nós vamos retirar o quê? Vamos retirar 20. O que são esses 20, pessoal? É a quantidade de homens brasileiros fumantes. Então, do 47, que é o total de fumantes, nós já estamos retirando a quantidade de homens brasileiros fumantes. Beleza? Tiramos aqui, ó, 20. 16. O que significa esse 16, pessoal? A gente já viu que as mulheres brasileiras fumantes eram 16, tá bem aqui, ó. Então, retiramos o 20, que são os homens fumantes brasileiros, e retiramos 16, que são as mulheres fumantes brasileiras. Beleza. Tá aqui, ó, 20 e o 16, estamos retirando eles. E aí a gente vai retirar o 5 também. O que é o 5 aqui? O 5 é isso daqui. São os homens fumantes não brasileiros, tá certo? Ou seja, esse cara aqui, ó. Então a gente tirou. Como é que a gente encontra os estrangeiros, mulheres e fumantes? A gente pega o total de fumantes, retira o total de homens brasileiros fumantes, retira o total de homens não brasileiros fumantes, tá certo? E a gente chega aqui nesse resultado de, vai dar quanto aí, ó? 47, 20 com 16 dá 36, com 5 dá 41. Chegamos aí 47 menos 41, que vai dar 6. E por consequência, como aqui é 133, vai ficar aqui a quantidade de mulheres não fumantes, 133 menos 6. Então, 133 menos 6 vai dar um total de 127 mulheres brasileiras, não fumantes, ok? Então tá aí, ó. Essa é a resposta. Beleza, pessoal? Uma questãozinha legal para a gente trabalhar a nossa cabeça, né? Fazer aí, dá para fazer por lógica, dá para fazer por conjunto. Você escolhe aí a melhor forma para você, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!